Quando a gente fala de avivamento, estamos falando de despertamento, estamos falando de voltar à vida, estamos falando de reacender a chama que estava se apagando devagar. Quantos de nós não passamos por esse momento, em que a chama parece que vai apagando, e de repente precisamos de um avivamento pessoal? Mas por outro lado tem o avivamento da igreja, tem o avivamento da cidade, tem o avivamento das nações. Deus pode fazer um avivamento através de uma pessoa só. E hoje eu quero começar por umas pessoas muito especiais, né? Vou começar falando dos diáconos avivalistas. O avivamento fala de hora de despertamento. Tudo começou em Atos, quando os apóstolos, eles viram que muitas pessoas tinham muitas necessidades, precisavam cuidar da mesa dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, cuidar da mesa de todo mundo, e eles não conseguiam orar, e não conseguiam também ler a palavra. Então reuniram-se e fizeram uma reunião, e oraram, e precisamos de algumas pessoas para cuidar dessa parte. Atos 6,3, a Bíblia diz que eles fizeram uma escolha, e escolheram algumas pessoas para serem os primeiros diáconos da história. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Louvado seja Deus, quando nós vamos escolher alguém para o diaconato da igreja, os diáconos que já estão trabalhando, eles têm que lembrar sempre disso: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Estas pessoas estavam equipadas para qualquer enfrentamento. Quem aqui não queria diante de você, ou andando do seu lado, uma pessoa de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria? Estava falando de uma tropa de elite, alguém que vai representar a igreja em qualquer lugar, em qualquer situação. E entre esses guerreiros estavam 7 homens que eles encontraram no meio daquela multidão. Eles escolheram no meio dos 70, lembra dos 70 discípulos? No meio daqueles ali eles encontraram, versículo 5: e esse parecer contentou a toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Pró, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau. Aí estão os primeiros 7 diáconos da história, oficialmente escolhidos e colocados para trabalhar na igreja. Diáconos que Deus usava de forma diferente. Eles faziam coisas extraordinárias. Diáconos que simplesmente, quando o diabo via eles, corria. Eles estavam cheios de poder, eles estavam explodindo de unção, eram homens cheios da unção de Deus. Tanto que um deles, o mais conhecido deles, é Estevão. Tem até uma música, né, antiga que canta de Estevão: eis que vejo os céus abertos. Alguém sabe? Até alguém falou: tem um negócio aqui embaixo. Cantar não é comigo, não é? Já perceberam, né? E vocês sabem que eu tinha um sonho de gravar um CD. Eu já me vi muitas vezes no palco cantando com uma grande multidão. Depois era sonho, para guardar, não dava certo, né? Obrigado. Olha, que bom, um incentivo, né? Estevão era um homem que ele abria a boca e causava confusão. Por quê? Causava confusão. Os religiosos odiavam Estevão. Os líderes religiosos odiavam Estevão, porque Estevão era um diácono cheio do poder de Deus, cheio de fé. Quando ele falava, o céu se abria. Quando ele ministrava, o céu se abria. E no versículo 8, a Bíblia diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo.
Chegava um enfermo, ele orava, aquele enfermo ia embora curado. Chegava uma pessoa endemoniada, ele orava, essa pessoa ia embora livre. Ele era um autêntico representante de Jesus Cristo. Só que a mensagem dele despertou a ira dos religiosos. Ele estava avivando Jerusalém no meio daqueles dias, junto com os apóstolos, porque era um tempo fabuloso do Evangelho. E já tinha até acabado a perseguição. Ninguém estava perseguindo ninguém. Irmãos, quando a igreja não está sendo perseguida, é porque a igreja adormeceu. A igreja não é amiga do mundo, porque quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Igreja não anda de mão dada com o mundo. Pronto, falei, hashtag. Quando nós começamos a pregar uma mensagem que afronta as pessoas, a igreja começa a ser perseguida. E Estevão, cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios. E os religiosos não gostam de prodígios. Cheio de poder, ele realizava grandes sinais no meio do povo. Religioso não gosta de sinal de poder, de maravilha, de misericórdia, coisas que acontecem de livramento quando vem com o demônio. Se eu falar assim, Deus está no meio de nós, aqui agora. Amém. E se eu falar, capeta está no meio de nós, eu falo, meu Deus, eu vou embora correndo. Algumas pessoas creem mais na presença do demônio que na presença de Deus. Vocês acham que não? Eu falo assim, Deus está presente, Jesus está presente. Amém. Aí vem alguém demoniado, meu Deus, você viu o demônio para a igreja. Algumas pessoas, né? Mas quando a mensagem dele chegou aos ouvidos religiosos, ele causou ira. Sabe o que eles fizeram? Arrumaram um jeito de matá-lo. Quando ele pregou aquele sermão que está no capítulo 8 de Atos, ele pregou, falou sobre Moisés, falou sobre Elias, falou sobre todo mundo, falou sobre José, falou sobre tudo. Eles ficaram irados. A Bíblia diz que os dentes deles rangiam ouvindo Estevão, porque eles estavam endemoniados. Eles estavam com os dentes rangindo, e eles simplesmente decidiram fazer uma coisa: matar Estevão. Como que eles fizeram? Se você ler o capítulo todo, é assim que religioso age. Eles chamaram pessoas e disseram: fala que Estevão é um charlatão, fala que Estevão está pregando, isso não é verdade. E o mundo continua fazendo isso, falando mal de pastores na internet, falando mal de pastores na televisão, e um monte de crente compartilhando. Essa técnica do diabo não é de hoje. Usaram contra Cristo, usaram contra Estevão, usaram contra Paulo, usaram contra Pedro, e estão usando contra o pastor, contra o seu pastor, contra esse pastor aqui, e um monte de crente acha legal e compartilha. Se colocar na internet essa grande mensagem para mudar a sua vida, ninguém assiste. O pastor vai falar, cara, vocês acham que alguém vai ver? Ele vai compartilhar. Depois vai ver, eu vou cair de bicicleta. Pastor Robert, vamos botar um vídeo você caindo de bicicleta, vou postar, pastor Evandro Camilo. Rapaz, vai bombar. Porque parece que é um prazer das pessoas. Irmãos, eles pagaram pessoas para se levantar contra o Estevão e ficaram. O povo, ele é um charlatão, ele é um mentiroso. Depois vocês leem o livro de Atos capítulo 8, você vê, ele é isso, ele é isso. Sabe o que as pessoas fizeram? Começaram a jogar pedra nele, começaram a jogar muita pedra nele, e ele diz: eis que vejo os céus abertos, e perto estava Saulo. Joga mais pedra, joga mais pedra. Saulo, o perseguidor, estava lá, joga mais. E eles lançaram pedra até matá-lo. E quando terminaram de matar, a igreja começou a sofrer uma grande perseguição. A perseguição voltou, eles começaram a fugir. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todo mundo foi disperso. E no meio daquela corrida, um dos diáconos, o segundo que Deus levanta, foi chamado para ir para Samaria. E o nome dele era Felipe. Capítulo 8, versículo 5. E descendo Felipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. Se não tivesse tido a perseguição, Filipe não tinha ido para Samaria, um monte não tinha ido para outros lugares.
Deus providenciou uma perseguição para o povo se mover. Sai de Jerusalém. Estava bom demais. Então aquela perseguição veio e empurrou o povo. Não podemos reclamar de perseguição. O palco do evangelho é sempre pela perseguição. Se Faraó e os seus soldados não perseguissem Moisés e os israelitas, eles teriam feito acampamento do lado de lá do mar e ficariam tranquilos. Nunca sairiam de lá. Então quando eles viram aqueles carros, seus cavaleiros, desesperaram. A perseguição fez com que eles buscassem a Deus e vissem o milagre do mar se abrindo e eles atravessaram. Se os filisteus não estivessem perseguindo os israelitas, talvez nunca teriam visto um guerreiro como Davi, que simplesmente lutava não pela força de um homem, não com a espada de um homem, mas pelo poder de Deus. Depois de Estevão, Deus levanta o diácono Filipe. Não era o apóstolo Filipe, o diácono Filipe. E ele desceu para a cidade de Samaria. Samaria estava ali, todo mundo quietinho, ninguém conhecia Jesus. E de repente começa Filipe a pregar. E ele começou a pregar, e a Bíblia diz que ele pregava e acontecia sinais e maravilhas. Quando acontecem sinais e maravilhas, a multidão se achega, e as pessoas se achegavam, e havia conversões, cura, libertação. Samaria estava em chamas através de um homem. Samaria estava incendiada, era um tempo de avivamento, era uma obra intensa de Deus naquele lugar, o reacender de uma chama espiritual, chegou naquele lugar. Como que o povo estava alegre. Tinha um homem naquele lugar que ele fazia mágicas. Onde não tem o poder de Deus, tem que fazer mágica, para ludibriar o povo. Então aquele homem fazia mágica, ele era um mago, e as pessoas ficavam encantadas com ele. Mas quando viram que chegou alguém que tinha um poder sobrenatural, todo mundo se afastou do mágico e foi para Filipe. E sabe o que aconteceu com o mágico? Ele sabia que o poder dele era falso. Eu preciso daquele poder. Tanto que ele ofereceu dinheiro para os apóstolos. Eu pago para vocês me ensinar a fazer isso, colocar a mão nas pessoas, elas serem cheias disso aí que vocês chamam de Espírito Santo. Algumas pessoas ainda acham que devem pagar para ter o Espírito Santo, e não é assim. Em Atos 8:9, a Bíblia diz: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Quantas pessoas que gostam de ilusão? Quantas pessoas que gostam de ser iludidas? Gostam de viver com as suas mágicas espirituais. Joga os seus ramos, joga as suas coisas, suas chaves, suas flores. Quando na realidade só precisa de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé, cheio de sabedoria. Nós precisamos do Espírito Santo da sua palavra, mais nada. Não precisa de mais nada. O avivamento chegou até esse homem. Ele aceitou Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou um acompanhante de Filipe. Era o diácono do diácono. A Bíblia diz que onde Filipe ia, Simão estava. Filipe ia para a esquerda, ele ia para a esquerda. A igreja de Filipe cresceu muito. As pessoas estavam em volta de Filipe. Onde ele parava para pregar, a multidão estava. Ele estava como um pastor satisfeito, um pregador satisfeito. Era um tempo de avivamento, era um tempo de chamas de Deus. Mas de repente, Deus manda um anjo falar com Filipe. Filipe, imagina você, Deus manda um anjo falar para Filipe, e Filipe vai: sim, Senhor, nós estamos aqui no momento de avivamento, o negócio está pegando fogo, o povo está sendo corrigido, está tendo livramento, está acontecendo conversões, o povo está inflamado, nós nem estamos jogando a rede, os peixes estão pulando em nós. O trem está bom demais, porque quando tem o avivamento é assim. No avivamento ele precisa lançar a rede, é só armar a rede com os peixes. Jesus joga os peixes para dentro da rede. Eu falo: Senhor, meu trem está bom demais, dá conta. Então chega um anjo, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo:
levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Senhor, o anjo veio falar com Filipe o que mesmo? Para ele sair de Samaria e ir para o deserto. Vocês que são líderes, pastores, evangelistas, a igreja está cheia, o avivamento está acontecendo. Você que é líder, o seu ministério está bombando, está cheio de gente no seu ministério, o fogo está descendo, você fala, as coisas acontecem, de repente Deus larga tudo e vai para o deserto. É muito difícil deixar o que está dando certo, sim ou não? Parece que não é nem de Deus. Não, isso não é de Deus. Mas Filipe não questionou, não tem parte na Bíblia de Filipe questionando. Ele simplesmente ouviu o anjo de Deus dizer, ele ouviu e fez. Ele simplesmente ouviu o anjo do Senhor falando com ele, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, vai para o deserto. Irmãos, não tem nada mais difícil do que achar que Deus está equivocado. Não tem nada mais difícil quando Deus manda um líder, manda o pastor falar com o líder, agora você pode deixar esse ministério e senta aqui. Por quê? Está tudo dando certo, o avivamento está nesse ministério, o fogo está descendo. Você não é um homem de Deus. Talvez você fale, Deus, você não é de Deus, Deus. Tem gente que falaria isso, eu repreendo esse anjo. Vocês acham que não? Tem muitas pessoas que estão querendo fazer ao seu modo, quando deveriam fazer ao modo de Deus. E ao modo de Deus é muito estranho, que às vezes Deus te manda largar algo que está dando certo e diz, vai pro deserto. Está tão bom. Eu vi Estevão morrendo, eu desci para Samaria, eu orei, as coisas aconteceram, e como? Irmãos, quem faz uma coisa dessa? Eu respondo, Deus, o comandante. Quem é que pode mandar um pastor ir para o deserto, quando a igreja está cheia de gente? Deus, a igreja é dele. Quem é que ousa tirar líderes que estão dando certo? Respondam-me. Deus, e o problema é dele. Sabe o que a gente tem que fazer? Simplesmente obedecer. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos essa dificuldade e começamos a metralhar. O pastor que mais leva chumbo. Toma isso, pastor. Era eu que tinha que estar nesse altar, era eu que tinha que estar aí. Deus mandou alguém sair do púlpito quando estava dando tudo certo. O avivamento estava por toda parte. Mas espera aí, o avivamento já aconteceu. Tá bom aqui. E não é sobre você, é sobre o tudo. Deus deu uma ordem sem detalhes. Quantos de vocês estão aqui que já receberam uma ordem sem detalhes? Deus diz, senta. E os detalhes? Eu sou Deus. Quem é você? Muitos aqui não estão prontos para receber ordens sem detalhes. Muitos aqui vão para o joelho questionar Deus. E ainda fica cantando uma música, eu nem sei quem canta. Como é que é? Se Deus não sei o que lá, Ele é Deus. Como é que é essa música? Alguém sabe? Me ajuda aí. Se Deus, né? Eu vou inventar uma música, vocês vão cantar. Continua. O problema de música é que todo mundo canta música sem olhar o que está cantando. Canta essa música e não cumpre o que está cantando. Deus não faz e fica com raiva de Deus. Com raiva do pastor, com raiva da igreja.
E está tocando na música no carro dele. É a mesma coisa desse pessoal que é ímpio e ouve música sertaneja universitária em casa. Vou beber a noite inteira, vou sair com a outra. Irmãos, se tocar a música sertaneja de trás para frente, o cara volta para a mulher, para de beber, volta para trabalhar e deixa de ser um vagabundo. É só trocar de trás para frente. Está falando. Quero saber se todos estão ouvindo. É muito complicado as pessoas não combinarem a sua vida com a palavra de Deus. Imagine se você fosse Filipe. Todo mundo esperando você para orar, tanta gente para orar, tanta gente fazer coisa, e Deus fala para o deserto: Senhor, e o povo? O povo é meu, não é seu? O avivamento é estranho. E eu falei assim: por que você tirou Filipe? Uma das coisas que você deve guardar no seu coração, que o segredo do sucesso diante de Deus é nunca dizer não à voz dele. O segredo do sucesso diante de Jesus Cristo é nunca dizer não a Jesus Cristo. Nunca! Se ele disse vai, você vai. Se ele diz para, você para. Se ele diz continua, você continua. Porque se você disser não para Jesus hoje, ele vai dizer não para você lá. Se você disser sim para Jesus hoje, ele vai dizer sim para você lá. As pessoas estão dizendo não para Jesus todos os dias e querem ouvir um sim de Deus. De repente, Filipe vai. Quantos aqui iriam? Não precisa responder para não ficar com vergonha. Porque vai responder no meio do povo, vai responder que vai, né? Não é verdade? Mas quantos iriam? Muitos não iriam. E de repente ele vai para o deserto. E ele nem sabia por que Deus mandou ele para o deserto. E enquanto ele está a caminho, está vendo uma carruagem descendo de Jerusalém. Quem está dentro? Um eunuco. Era um oficial da rainha. Não era uma pessoa qualquer. Era um cara importante. E essa pessoa devia ser muito religiosa, porque ele andou muitos quilômetros para ir a um culto de adoração. Deus moveu o céu por causa desse homem. Ele colocou um anjo, um pregador e o Espírito Santo para ir atrás desse homem. Eu fico pensando como que Deus faz isso. Porque ele viu que aquele homem andou. Esse homem quer ser um adorador, mas não sabe como. Quando Deus percebe alguém que está com sede dele, ele move um anjo, move um pregador e move o seu próprio Espírito Santo para ir lá. Sai daí agora e vai lá na igreja. Sai da igreja agora e vai nesse homem. Sai agora e vai ali. Sai do púlpito e vai lá naquela cidade. Sai do seu trabalho e vai lá no trabalho de fulano orar por ele. Sai do que você está fazendo e vai fazer o que eu estou mandando você fazer. E de repente você não entende: Senhor, mas eu tenho algo marcado, eu tenho que atender 1000 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas. Deus, eu estou mandando você atender uma pessoa, porque esta pessoa é um adorador, e eu preciso que você vá até ele. Eu vou mover o meu anjo, o meu pregador e o meu Espírito Santo. Por que Deus fez isso? Versículo 27. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para fazer o quê? Adorar. E ele está indo na carruagem, a carruagem andava devagar. De repente o Espírito Santo falou com Filipe: aproxima. Se o Espírito Santo não falasse nada, ele não ia. Mas por quê? O Espírito Santo mandou: aproxima da carruagem. E ele: vamos lá, se o Espírito Santo mandou, carruagem indo. E aquele homem, se ele entendesse quem era Jesus, ele levaria Jesus para a Etiópia, para o meio daqueles africanos. Jesus estava olhando uma nação,
Porque esse homem falava com uma rainha. Ele estava diante de um reino. Então era uma pessoa que entendia de reino. Então Filipe se aproxima. Um homem que estava num avivamento numa cidade, de repente foi chamado para um avivamento de uma pessoa. Porque às vezes nós queremos fazer um avivamento, mas queremos ver uma multidão. Nada a ver. Deus pode te chamar para avivar uma pessoa. Se aproxima do seu vizinho, é com ele que eu quero falar. Eu vou mover o meu Espírito Santo e você até lá. Se aproxima do seu patrão, se aproxima do governador. É uma pessoa só que eu quero que você fale. Mas Filipe tinha uma característica: ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, temente a Deus. Vocês lembram das qualidades para ser um diácono, um serviçal a Deus? Ele tinha as qualidades, por isso que ele não ia falhar, ele não ia errar. Um diácono de alto impacto, de alto nível, nunca desobedece. Por isso que Deus escolheu aquele diácono. Talvez outros questionariam, talvez alguns pregadores questionariam. Quando ele se aproxima da carruagem, o eunuco estava lendo a Bíblia. Ele estava vindo de um culto de adoração, ele estava lendo a Bíblia. Só que ele estava lendo no livro de Isaías, capítulo 53. E Filipe faz uma pergunta. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Você entende o que você lê? Entendes o que lês? Você está entendendo o que lê? Quantos de vocês que estão aqui na igreja todos os dias de culto e não entende o que lê? Entender a palavra. Se você entender um versículo, é mais importante do que você ler um capítulo. Eu já li a Bíblia toda. Eu conheço. Minha avó nunca leu a Bíblia, porque ela era analfabeta, e me levou a Jesus. E tudo que eu perguntava a ela sobre Cristo, ela me respondia, porque ela ficava ouvindo o pastor. E ela perguntava. Ela procurava entender. Fantástico. Tem um monte de gente que lê. Eu já li a Bíblia 3 vezes. E você entende o que mesmo? Nada. Existe um perigo em não entender. Em Mateus 13, 19, a Bíblia diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Se você ouve a palavra e não entende, o maligno chega ali e toma para você nem entender mais. Mas Deus providenciou que um anjo, um pregador e o seu espírito chegasse perto daquele homem antes do maligno. Às vezes Deus está te mandando falar com alguém antes que o maligno fale. Se aproximar de alguém antes que o maligno se aproxime. Porque em Hebreus capítulo 4, de 1 a 3, a Bíblia diz que se você ouve a palavra e não mistura com fé, ela não te serve de nada. Põe atenção. Precisa entender a palavra. O eunuco estava vindo de um culto de adoração, mas ele não entendia o que lia. Tanto que quando ele estava lendo, ele não entendia. E Filipe entrou para a carruagem e ele perguntou: de quem o profeta está falando? Esse cordeiro mudo, ele está falando dele mesmo? Porque antes de Jesus nascer, os líderes religiosos falavam que era o Messias. Mas depois de Jesus nasceu, para não dar crédito para Jesus, eles mudaram e falaram que era sobre Israel. Mas aquele eunuco foi: não está batendo. E Deus viu que ele queria entender. Pastor, eu não entendi, mas você tem que querer entender. E ele falou assim: está falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Naquele momento, Tiago apresentou para ele o segredo do avivamento do nosso tempo. Porque ele encontrou com um adorador vazio, mas que queria ser cheio.
Deus tirou um líder de uma multidão para tocar em apenas um homem. E no versículo 35 de Atos 8, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou. Por onde começa o avivamento? Jesus. Não é algo que eu faço nem que você faz, é algo que nós nos preparamos e pedimos intensamente a Ele. Aviva-nos, como Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva-nos, aviva-nos, traz vida para o meio daquele que está morrendo, traz vida para o meio daquele que está apagando, reacende a chama. Nós precisamos só levar Jesus às pessoas, a mensagem é sobre Jesus. Qualquer pessoa que se encontra com Jesus, ela tem a vida alterada. Quando nós chegamos perto de Jesus, nós sentimos vontade de pular, de gritar. Algumas pessoas estão pulando e gritando sem avivamento, e dizendo que avivamento é movimento. Movimento sem Jesus e o Espírito Santo não é avivamento. O avivamento ele pode até dar movimento, mas ao contrário não. Tem um episódio na Bíblia de quando Maria foi visitar Isabel. Maria com Jesus no ventre, Isabel com João no ventre. E a Bíblia diz em Lucas 1:41, que aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O bebê no ventre percebeu a presença de Jesus. Até os bebês saltam no ventre quando o avivamento chega. Quando o avivamento chega, as gestantes são batizadas pelo Espírito Santo através dos seus bebês que se encontram com Jesus. Quando estamos diante de Cristo e o avivamento chega em nosso meio, é inevitável não saltar de alegria. Só existe uma saída para a sua família, é Jesus, porque a sua família está morta. Quando Jesus chega, Ele traz a vida. Isso é avivamento. Ele vai avivar, acender uma chama no meio da sua casa. Só existe uma saída para os seus filhos, o avivamento através de Jesus. Só existe uma saída para você e para mim, somente Jesus. Só Jesus. Precisamos de pessoas avivadas, pessoas que amem Jesus intensamente. Estevão, ele não correu daquelas pedras, porque quando ele olhou, ele viu os céus abertos. Ele estava avivado, ele estava conectado na glória. Eles não sabiam. Qual foi a oração de Estevão? Recebe aí o meu espírito. Estou chegando em casa. Isso é um homem avivado. Eu estou chegando em casa, papai. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando Paulo, quando foi avisado da sua morte, ele também mandou um recado: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, estou voltando para casa. Jesus avisou os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. E esse aviso é para mim e para você também. Se não for assim, eu não vou, teria dito. Vou preparar lugar para todos quantos quiserem. Vinde após mim. Vinde após mim. Siga-me. Follow-me. Siga-me. Quer ver o avivamento na sua casa? Comece intensamente a olhar para essa vida desses homens e ver que eles tinham coisas simples. Olha, não simples de conseguir, mas simples de falar. Eles tinham coisas simples.
em Atos 6. Digam comigo: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Diga: eu só preciso de 3 coisas para ser como eles. Diga: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Se você já tiver uma boa reputação, só falta estar cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Se você já tiver boa reputação e tiver cheio do Espírito Santo, só falta sabedoria. Porque tem muita gente que diz que está cheio do Espírito Santo, mas falta sabedoria e boa reputação. Está sujando o nome de Cristo na rua. Tem muita gente que diz que tem boa reputação, mas não tem a presença do Espírito Santo e não tem sabedoria. A reputação dele não serve para nada. Tem outras pessoas que dizem que são cheios de sabedoria, mas nem conhecem o Espírito Santo e nem tem reputação. Muito estranho isso. Requer que o cristão de boa qualidade, que quer ser um avivalista, tenha boa reputação, para que quando você subir em algum lugar, alguém disser: eu conheço, a sua reputação vai pregar por isso. O que você fala tem que combinar com o que você tem. Tem muita gente pregando e a mensagem dele não combina com a vida dele. É por isso que você precisa de boa reputação para ser um bom avivalista. A sua mensagem tem que combinar com a sua vida. Outra coisa, ser cheio do Espírito Santo é imprescindível. Porque se você quiser avivamento sem estar cheio do Espírito Santo, você vai ficar batendo pé, vai fazer muito movimento, mas não vai dar em nada. Não vai ser o suficiente, não vai ser bom o suficiente. Você vai até agitar as águas, mas não vai ser como Cristo, ou o que Cristo espera. Então diga comigo: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. É isso que nós precisamos. Hoje foi a nossa introdução à nossa série. Terça-feira eu espero vocês aqui para uma terça sobre cura e libertação na palavra do Senhor. Amém?